Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar hoje sobre Alexandre Dumas, um autor famosíssimo e muito popular, que foi muito popular já no seu tempo. Dumas foi um best-seller no seu tempo e hoje é considerado um grande autor clássico. Então vamos falar um pouquinho sobre a vida desse fanfarrão, já adianto que foi um fanfarrão, e eu fiz um resumão aqui para que vocês conheçam um pouco melhor a vida desse autor, que é muito interessante. Eu já trouxe alguns outros vídeos nesse estilo, vou deixar a playlist linkada aqui na descrição do vídeo e também nos cards aqui do vídeo. Depois vai lá dar uma olhada nos autores que eu já falei. Eu tô começando agora a falar de autores, então aos poucos eu vou falando. Inclusive deixa nos comentários qual autor você quer que eu fale, autora, que você quer que eu conte um pouco mais resumidamente da vida deles aqui, que eu vou dar uma olhada depois nos comentários para fazer esses vídeos para vocês, tá bom? Então aproveita, já que eu tô pedindo, se inscreve no canal para que eu continue fazendo vídeos aqui para vocês. E esse vídeo aqui especificamente deu muito trabalho para compilar as informações mais importantes, porque eu tive que deixar muita coisa de fora, porque realmente aconteceu muita coisa na vida do Dumas. Então, como deu muito trabalho, é uma forma de vocês me agradecerem por esse resumão que eu tô trazendo aqui. Então, se inscreve aqui no canal, tá joia? Dumas foi um autor que escreveu muita coisa, gente, mas muita. Eu acho que você não tem noção do tanto que ele escreveu. São 646 títulos identificados como de autoria de Alexandre Dumas. Claro que ele contou com ajuda para escrever tanto assim, isso inclusive é uma das grandes polêmicas da vida dele, que a gente já vai chegar lá, mas é uma obra de fato muito extensa. E dentro dessa obra tem inclusive um livro de culinária, porque além de apaixonado por literatura, o Dumas era apaixonado por culinária também, então ele tem o Grande Dicionário de Culinária, que é inclusive uma obra muito respeitada lá na França. Ele nasceu no dia 24 de julho de 1802 e era filho do Thomas Alexandre e da Marie-Louise. Mas antes mesmo de nascer, a família do Dumas já colecionava histórias bizarras, que são importantes para a formação do próprio Alexandre Dumas muitos anos depois. Então, vamos voltar lá no avô do Dumas, porque tem um caso interessante aqui para contar para vocês. Triste, mas interessante. O Dumas, o pai do Alexandre Dumas, que era o Thomas Alexandre, o pai dele era um marquês e a mãe dele era uma mulher negra, que a gente não sabe se ela era escravizada ou se ela era uma escrava liberta. O que dizem, tem a suspeita de que talvez o pai do Dumas, o Thomas Alexandre, não tenha sido fruto de uma relação consensual. Então, o marquês lá teria abusado da escrava dele, supostamente, ou da escrava liberta, e teria nascido, então, o Thomas Alexandre. É fofoquinha, tá, gente? Mas tem esse boato aí. Ok. O Thomas foi crescendo, ainda jovenzinho. Teve um momento que o pai dele, esse marquês, o avô do Alexandre Dumas, ele precisava ir até a França. Ele morava no Haiti, na época que o Haiti era colônia francesa. Ele precisava ir lá na França, só que ele não tinha dinheiro. Ele é marquês, mas só tinha o título, não tinha dinheiro. Então, ele precisava penhorar algum bem para conseguir o dinheiro para viajar para a França, para resolver alguma coisa que ele tinha que resolver lá. Como ele não tinha nada assim para penhorar de valor, o que ele resolveu penhorar? O filho dele, exatamente. O vô do Alexandre Dumas penhorou o pai do Alexandre Dumas para arrumar dinheiro para ir para a França. O Thomas Alexandre era negro, então o pai dele, o tal marquês, vendeu o filho como escravo, pegou o dinheiro, foi para a França e quando ele voltou, ele deu um jeito de comprar o filho de volta. O Thomas, obviamente, assim que pôde, foi crescendo, rompeu com o pai, claro, e ele acabou pegando o sobrenome da mãe dele para si, que era Dumas. Portanto, o sobrenome Dumas vem da avó do Alexandre Dumas. Livre do pai, o Thomas foi pro exército, então ele entrou no exército como soldado e saiu como general. Ele foi um general
muito importante para a história da França. Inclusive, ele lutou na Revolução Francesa como soldado e depois como soldado de Napoleão. O Thomas conheceu a mãe do Alexandre Dumas, que era Marie-Louise, e juntos eles tiveram 2 filhos, a Aimée, que era a irmã mais velha, e o Alexandre Dumas, que era o irmão mais novo. O pai do Dumas, o Thomas, ele acabou falecendo quando o Dumas ainda era muito novinho. O Dumas tinha 4 anos quando ele perdeu o pai, numa condição muito triste que eu vou contar mais pra frente, que também tem a ver aí com a história do Dumas. É mais uma polêmica aí nas histórias da vida do Alexandre Dumas. Mas enfim, agora, né, vale saber que o pai do Dumas morreu quando ele tinha 4 anos e a família ficou numa situação muito difícil financeiramente. A mãe, o Dumas e a irmã tiveram que ir morar com os avós maternos porque eles não tinham como manter uma casa sozinhos. Enfim, foi uma época muito difícil da vida do Dumas, essa época aí da infância, principalmente depois que o pai dele faleceu. O Dumas cresceu, ele sempre foi muito apaixonado pelas artes de uma forma geral, principalmente pela literatura, e o sonho dele era ir para Paris. Ele conseguiu, fazendo bicos, juntar um dinheiro e foi de fato para Paris. Inclusive, depois lá em Paris que ele conseguiu juntar mais um dinheiro, ele trouxe a mãe dele também para Paris. Mas quando ele foi para Paris, ele começou a escrever peças de teatro. Mas o Dumas era um homem de visão, ele era fanfarrão, mas ele era um homem de visão. E ele percebeu que o que estava rolando mais ali no mercado, no momento, eram narrativas mais longas, publicadas no formato de folhetim, que são aqueles fascículos, aqueles capítulos publicados em revistas, em jornais. Então ele falou, vou entrar nesse negócio aí porque é isso aí que tá dando dinheiro agora. E começou então a escrever folhetim. Muita gente diz que as histórias do Dumas são muito prolixas, que ele enche muita linguiça, e de fato ele enche sim, sabe por quê? Porque ele ganhava por página. Então quanto mais ele escrevesse, mais ele conseguiria ganhar, e ele de fato ganhou muito dinheiro. Ele conseguiu ter eu nem diria ter uma boa condição financeira, porque ele gastava mais do que ele ganhava, mas ele ganhava muito bem, é porque ele realmente gastava mais do que ele ganhava, então ele vivia apertado. Mas ele ganhou muito dinheiro com a literatura nessa estratégia aí de encher linguiça nas histórias dele. Eu não acho que isso seja um problema, porque eu acho que no final das contas dá pra perceber que ele enche uma linguiça se você já leu aí alguma obra do Dumas. Mas não fica uma coisa chata, é uma coisa que faz sentido, que de uma forma ou outra completa ali a narrativa. Então eu pelo menos adoro o Dumas, acho que a forma dele de escrever não ficou prejudicada por essa encheção de linguiça, mas existia isso sim. E aí vem aquele negócio da quantidade de obras que ele produzia. Ele tinha ajudantes. E isso rendeu uma boa treta jurídica para Alexandre Dumas. E aí vem a fofoca. Aceita uma fofoca? Então eu vou contar a fofoca para vocês. Muita gente questionava já na época do Dumas e depois também até hoje a autoria das obras do Dumas, porque ele tinha esses ajudantes que eram historiadores, professores, pessoas que ajudavam a construir o pano de fundo das obras dele, traziam assim a base da história e aí ele desenvolvia a história em cima daquilo ali, né? As pessoas não escreviam os livros para ele, mas elas traziam aquela base ali e aí ele ia lá e escrevia já em cima daquela ideia pré-estabelecida. Era basicamente isso que rolava. Pois bem, um desses ajudantes se chamava Auguste Maquet, que foi inclusive um dos livros que ele ajudou o Dumas na construção, foi o Conde de Monte Cristo. Ele fez toda a contextualização histórica de Conde de Monte Cristo. E o Auguste Maquet, ele teve um entreveiro ali com o Dumas numa época, porque o Maquet dizia que o Dumas não valorizava esses ajudantes intelectualmente falando. Segundo o Maquet, o Dumas achava que o trabalho que eles faziam era um trabalho menor, que a obra mesmo vinha do Dumas, porque era ele que escrevia aquelas narrativas. Então, o Dumas, de fato, seria uma pessoa que desvalorizava o trabalho intelectual desses ajudantes. Então, muitos desses ajudantes foram ficando descontentes com o Dumas e o Auguste Maquet contestou a autoria de O Conde de Monte Cristo e disse que ele também tinha que ter um nome lá como autor. Levou isso para a justiça
mas acabou perdendo a causa. O Dumas ganhou, então é só o nome do Dumas que consta mesmo em O Conde de Monte Cristo, mas teve aí essa treta que gerou esse burburinho que até hoje existem pessoas que contestam de fato a autoria das obras do Dumas, dizendo que não que ele não tenha escrito, mas que ele não tenha escrito sozinho as obras, então que teria que ter o nome da coautoria ali na capa do livro. Enfim, né? Isso daí é uma coisa que vai meio de opinião, não tem uma resposta. A resposta que a gente tem é essa resposta da justiça francesa, que eu não sei como era feita lá naquela época, e que deu a causa, o ganho de causa, falando no popular, pro Dumas. Agora a gente não sabe de fato se ele desvalorizava os funcionários, e isso aí cada um vai acreditar no que quiser. Mais polêmica do Dumas agora com relação a filhos. Como eu falei, ele era um fanfarrão, ele ganhava muito dinheiro com a venda lá dos folhetins dele, mas ao mesmo tempo ele gastava muito mais, principalmente com bebidas e mulheres. E o Dumas, ele teve muitos filhos, porém só 4 filhos que foram registrados no nome do Dumas. Mas também dizem que ele teve muitos outros filhos bastardos espalhados pela França. Diz que o Dumas era danadinho mesmo. E aí, o primeiro filho dele foi o Alexandre Dumas Filho, que é escritor, foi escritor também. Ele é o autor de A Dama das Camélias, que é um grande clássico da literatura. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, tenho vontade. Se você já leu, deixa aqui nos comentários para mim o que você achou. Mas o Alexandre Dumas Filho, então, foi o primeiro filho do Dumas. Ele foi filho de uma vizinha do Dumas. Assim que o Dumas chegou lá em Paris, lembra quando ele foi para Paris e aí ele começou a trabalhar ali? Tinha uma vizinha ali, ele já teve um trelelê com a vizinha, já teve esse filho aí. Ele sempre ajudou financeiramente esse filho, mas ele só registrou o Alexandre Dumas Filho quando o menino tinha 7 anos de idade. Era difícil fazer o Dumas registrar os filhos dele, né? Tanto que ele só registrou 4. Então ele tinha o Alexandre Dumas Filho e outros 3 filhos registrados aí. Ele até foi casado por um curto período de tempo, assim, acho que 2 anos, se eu não me engano, uma coisa assim, mas também não deu certo. O Dumas era do mundo, gente. Ele não era de ninguém, ele era, como é que era a música? Ele é de todo mundo e todo mundo era dele também. Outra polêmica, agora polêmica pesada da vida do Dumas, então já deixa o seu like aí, porque eu sei que você tá gostando dessas fofocas que eu tô te servindo aqui nesse vídeo. Essa polêmica que tem a ver lá com o pai do Dumas e a posição política do Dumas. Ixi, isso dá treta, hein, gente? Mas o que acontece? Vocês sabem, eu já falei pra vocês, que o pai do Dumas serviu no exército do Napoleão. Ele foi um dos generais mais importantes de Napoleão. Respondia diretamente ao Napoleão, conversava com o Napoleão, né? Não tô dizendo que eles eram amigos, mas ele conhecia, eles se conheciam, ele respondia diretamente ao Napoleão. Ele serviu em várias batalhas ali com o Napoleão. E aí chegou um período que eles estavam lá numa campanha no Egito. O pai do Dumas, o Thomas, e o Napoleão se desentenderam com relação às estratégias ali que seriam aplicadas naquela campanha do Egito. O Napoleão, né, deu as ordens dele, o pai do Dumas não estava concordando, mas obedeceu, porque ele era o general ali, ele tinha que obedecer. E depois que acabou aquela campanha, ele pediu dispensa para o Napoleão para voltar para a França, porque realmente eu não estava mais concordando ali com os métodos do Napoleão. O Napoleão acabou deixando ele embora. Só que ele estava em terreno inimigo, então não era tão simples assim. Ele teve que pegar um navio clandestino, porém esse navio clandestino foi pego pelo exército italiano, que também era contrário ao exército francês. E aí, o Thomas Alexandre foi preso lá na Itália, numa prisão que dizem que inspirou o Conde de Monte Cristo. Na época que o Alexandre Dante fica preso, parece que o Alexandre Dante é uma representação do pai do Dumas. O Dumas até ele já escreveu sobre as referências dele para escrever o Conde de Monte Cristo, e ele deixou implícito que teria uma outra referência ali escondida, mas que as pessoas teriam que descobrir por conta própria. E essa referência seria o próprio pai dele, que
era representada ali pela figura do Dante. Porque nessa prisão que ele ficou, o Thomas ficou, ele foi muito maltratado, era uma prisão assim, que tinha péssimas condições, e ele foi ficando muito doente, e lá ele encontrou uma única pessoa que o ajudou. Olha a coincidência aí com o Conde de Monte Cristo, para quem já leu, né? Já tá conseguindo ligar. Se você não leu o Conde de Monte Cristo, leia, tem resenha aqui no canal, eu falo do contexto histórico aqui no canal, vou deixar esses vídeos linkados, vale muito a pena ler, porque é um livro incrível, muito divertido. Mas enfim, o Thomas encontrou uma pessoa para ajudá-lo lá, que era um médico, então isso o manteve vivo, porque senão ele teria morrido. Fato é que ele ficou preso lá há alguns anos. Quando ele conseguiu ser liberto, ele voltou para casa paralisado de um lado, cego e com muitos problemas de saúde. Ele voltou de fato destruído, ele foi destruído lá naquela prisão que ele ficou na Itália. Ele voltou para a França, só que ele voltou sem a pensão lá dele do exército. E ele ficou tentando conseguir a pensão, que era o direito dele. Ele foi general, ele foi muito importante ali nas guerras napoleônicas. Só que ele não conseguiu a pensão de jeito nenhum. Ele enviava cartas, ele pedia, né, requeria oficialmente, assim, pro exército, não conseguia. Ele mandava cartas pro próprio Napoleão, porque, como eu falei, ele se comunicava diretamente com ele enquanto ele era general. Napoleão também ignorou, enfim. O pai do Dumas, mesmo doente, paralisado, cego, teve que fazer bicos para conseguir manter a família ali naquele período. Por isso que ele morreu quando o Dumas era muito novinho, porque a saúde dele, de fato, ficou muito debilitada. E aí a família teve grandes problemas financeiros, porque ele não conseguiu a pensão que era um direito dele. E aí, aonde que vem a polêmica, né, que eu falei da posição política do Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas, ele era bonapartista, ele defendia fervorosamente Napoleão Bonaparte. E dizem até que ele escondeu esses detalhes da vida do pai dele, ele não falou abertamente da inspiração de O Conde de Monte Cristo, justamente para proteger a imagem do Napoleão. Veja bem aonde que chega, né, as paixões políticas, enfim. E aí isso ficou escondido durante muito tempo, até que depois, já que o Dumas tinha morrido, tinha passado vários anos já, um historiador chamado Tom Rees foi lá, explodiu o cofre da família, porque nessa época já tinha se perdido a chave, já tinha muito tempo da morte do Dumas e tal, explodiu o cofre e encontrou os documentos que comprovavam toda essa história aí do pai do Dumas e tal. E o Tom Rees escreveu uma biografia do pai do Alexandre Dumas, que se chama O Conde Negro. É uma biografia que ela tem disponível aqui no Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ir lá dar uma olhada lá na Amazon. Inclusive, se você puder comprar, o que você for comprar na Amazon, puder comprar pelos meus links que sempre estão aqui nos meus vídeos, fica lá na bio do meu Instagram. Eu agradeço muito porque vocês me ajudam com uma comissão, vocês não pagam nada a mais por isso, é só uma forma de me apoiar. Então qualquer coisa, mesmo que não seja livro, tá, gente? Já compraram até cortador de grama no meu link lá e eu agradeço muito, tá? Já, gente, vou deixar aqui embaixo a biografia para vocês darem uma olhada nela lá. Em 1870, o Dumas teve um derrame e ele ficou com um lado paralisado. A saúde dele se deteriorou rapidamente, um mês mais ou menos depois disso, o Dumas faleceu, no dia 5 de dezembro de 1870. Essa foi a história, o resumão, tá bom, gente, da vida do Dumas. Eu só escolhi 3 fofoquinhas quentes aí pra contar pra vocês. Um autor que teve uma vida muito agitada, muito boêmio, muito produtivo também, cheio de tretas, cheio de mulheres, cheio de filhos, assumidos e não assumidos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história desse autor. A história dele, se vocês forem ler a obra dele, influencia muito na criação das obras dele. Por isso que eu acho importante a gente conhecer um pouquinho da história dos autores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.